Em uma terra distante chamada Uz, vivia um homem de nome Jó. Ele não era apenas rico, mas sua riqueza era lendária. As escrituras nos dizem que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e um número imenso de servos. Mas a verdadeira riqueza de Jó não estava em suas posses. Ele era um homem íntegro, justo, que temia a Deus e se desviava do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e era um patriarca respeitado e amado, um exemplo de piedade para todos que o conheciam. Diariamente, ele se preocupava com a santidade de seus filhos, e após as festas que eles organizavam, ele os purificava e oferecia sacrifícios a Deus por cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Essa era a sua rotina, uma vida de prosperidade e profunda espiritualidade. O desafio de Satanás. A história de Jó toma um rumo dramático em um cenário celestial. A Bíblia nos descreve um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e Satanás estava entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu que vinha de rodear a terra e passear por ela. Então, o Senhor, conhecendo a integridade de seu servo, desafiou Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal." Satanás, com sua natureza cínica e acusatória, respondeu com uma pergunta que ecoaria ao longo dos séculos: "Por acaso Jó teme a Deus sem interesse? Não o cercaste com uma cerca de proteção, a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e os seus rebanhos se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e de certo te amaldiçoará na tua face." Essa é a primeira grande revelação da história. O sofrimento de Jó não é um castigo por um pecado, mas sim o resultado de uma aposta celestial, uma permissão divina para que a fé de um homem fosse testada. O Senhor, confiando na lealdade de Jó, permitiu que Satanás o tocasse com uma única restrição: tudo o que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. A ruína em um só dia. O dia em que a vida de Jó mudou para sempre foi um dia de terror e tragédia. Mensageiros, um após o outro, trouxeram notícias devastadoras. Primeiro, os sabeus atacaram e levaram os bois e as jumentas, matando os servos. Mal o primeiro mensageiro havia terminado de falar, outro chegou com a notícia de que um fogo do céu havia caído e consumido todas as ovelhas e os servos. Antes que este pudesse terminar sua fala, um terceiro mensageiro veio correndo para dizer que os caldeus, divididos em 3 bandos, haviam roubado todos os camelos e matado os servos. A dor mal tinha tempo de se assentar quando o golpe final chegou. Um quarto mensageiro, com a voz embargada pela emoção, anunciou que um grande vento vindo do deserto havia derrubado a casa onde os filhos e filhas de Jó estavam festejando, matando todos eles. A reação de Jó a essa avalanche de desgraças é um dos momentos mais poderosos da Bíblia. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele se levantou, rasgou suas vestes, rapou a cabeça em sinal de luto e, prostrando-se por terra, adorou. Suas palavras são um testemunho eterno de fé. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia afirma: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A segunda provação. Satanás, vendo que a sua primeira tentativa de quebrar a fé de Jó falhara, voltou a se apresentar diante do Senhor. Ele argumentou que, embora Jó tivesse perdido todos os seus bens e filhos, ele ainda tinha a sua própria vida. Pele por pele, e tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e de certo te amaldiçoará na tua face. O Senhor, em sua soberania, permitiu a nova provação, mas novamente com uma restrição: ele está em teu poder, somente poupa-lhe a vida. A segunda tragédia se abateu sobre Jó. Ele foi atingido por uma terrível enfermidade.
úlceras malignas que cobriam seu corpo da planta do pé até o alto da cabeça. Jó, com sua saúde arruinada, sentou-se sobre cinzas e usava um caco de telha para raspar as chagas que o atormentavam. Sua própria esposa, vendo seu sofrimento, não aguentou e, em um momento de profunda angústia, disse-lhe: "Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." A resposta de Jó foi um lembrete de sua fé inabalável. "Falas como uma das loucas. Aceitamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal?" A chegada dos amigos. Quando 3 de seus amigos, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, souberam de sua tragédia, vieram de longe para consolá-lo. Ao chegarem e verem Jó, mal o reconheceram. A dor e a desfiguração eram tão grandes que eles, chocados, choraram em voz alta, rasgaram suas vestes e lançaram pó sobre suas cabeças. Eles se sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, pois viam que a dor de Jó era imensa. Foi Jó quem quebrou o silêncio, amaldiçoando o dia em que nasceu. A partir desse momento, a história se torna um longo e complexo debate, uma conversa sobre o porquê do sofrimento. O que se segue é uma das partes mais ricas e filosóficas da Bíblia. Os amigos de Jó, presos a uma teologia simplista de causa e efeito, insistiram que o sofrimento é sempre uma punição pelo pecado. Eles argumentaram que Jó deveria ter cometido algum erro grave e oculto para merecer tamanha tragédia. Eles o pressionaram para que ele confessasse seus pecados, como se a sua dor fosse o resultado direto de alguma falha moral. Elifaz foi o primeiro a falar, sugerindo que o sofrimento de Jó era resultado de uma falta de retidão e que a sabedoria divina corrigiria aqueles que pecaram. Ele diz que os que lavram a iniquidade e semeiam a maldade, isso colhem. Bildade seguiu a mesma linha de raciocínio, mas com ainda mais dureza. Ele questionou a justiça de Deus e, de forma sutil, acusou os filhos de Jó de terem pecado, justificando assim a morte deles. Zofar foi o mais impaciente, repreendendo Jó por sua autojustificação e insistindo que Deus estava sendo até mesmo brando com ele, pois seus pecados mereciam um castigo ainda maior. Jó, por sua vez, defendeu sua inocência com fervor. Ele sabia que não tinha cometido nenhum pecado que justificasse sua dor. Ele lamentou sua situação, expressou sua confusão e até mesmo questionou a Deus, mas nunca o amaldiçoou. Ele não aceitou a teologia simplista de seus amigos, pois sua própria experiência contradizia o que eles afirmavam. Ele sabia que homens justos sofrem e que o mundo não é tão simples quanto seus amigos pintavam. Ele expressou seu desejo de ser julgado por Deus, certo de que sua retidão seria comprovada. O debate continua em ciclos, com Jó rebatendo os argumentos de seus amigos. Ele os acusou de serem consoladores enfadonhos e médicos de nenhum valor. Ele expressou sua dor, sua solidão e a incompreensão de sua situação. A angústia de Jó é a voz de todos que já se perguntaram: por que eu? O quarto amigo. A história ganha uma nova voz com a chegada de Eliú, um jovem que se manteve calado durante todo o debate. Ele critica tanto Jó quanto seus 3 amigos. Ele repreende os amigos por não terem conseguido refutar Jó e por terem chegado à conclusão de que ele era culpado. E, ao mesmo tempo, ele critica Jó por ter tentado se justificar diante de Deus. Eliú introduz uma perspectiva diferente. O sofrimento não é apenas uma punição, mas também pode ser uma forma de instrução, de purificação. Ele sugere que o sofrimento é um meio pelo qual Deus fala aos homens, chamando-os ao arrependimento e à humildade. Ele defende a justiça de Deus e insiste que ele age de formas que os humanos não podem compreender. A resposta de Deus. Quando todos os discursos se esgotaram, o silêncio foi quebrado por uma voz que não era de um homem, mas de Deus. O Senhor responde a Jó do meio de um redemoinho. Ele não dá a Jó uma explicação para o seu sofrimento. Ele não revela a aposta com Satanás. Em vez disso, ele faz uma série de perguntas retóricas que confrontam a limitação e a pequenez do entendimento humano. Deus questiona Jó sobre a criação, a natureza, os limites do mar, a vida dos animais selvagens, as estrelas e a complexidade do universo. Onde estavas tu quando eu fundava a terra?
Ele pergunta: podes atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços do Órion? A mensagem é clara. O entendimento de Deus e a capacidade de Jó de compreendê-lo estão em escalas totalmente diferentes. A sabedoria divina é vasta, inescrutável e transcendente. Diante da majestade de Deus, Jó se humilha. Ele não tem mais nada a dizer. Eis que sou vil. Que te responderei? A minha mão ponho sobre a minha boca. Ele reconhece que falou do que não entendia e se arrepende. Ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A restauração e o final da história. A história de Jó termina com um final de restauração. Deus repreende os 3 amigos por não terem falado dele o que era reto, como fez Jó. Ele exige que eles ofereçam sacrifícios e que Jó, o homem que eles acusaram, ore por eles. Após a oração de Jó, o Senhor o restaurou. E a restauração foi completa. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. Suas posses foram duplicadas: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. A Bíblia nos diz que Jó viveu depois disso 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. A história de Jó não é uma história de sofrimento sem sentido, mas de uma fé que resiste ao teste mais severo. A sua jornada é uma prova de que a fé não se baseia na prosperidade ou na ausência de dor, mas na confiança em Deus, mesmo quando não se compreende o porquê do sofrimento. Jó, o homem íntegro, se tornou um símbolo eterno de paciência, perseverança e devoção inabalável. Gostou do que ouviu? Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Deixe seu like se essa narrativa tocou seu coração e comente abaixo qual outra história da Bíblia você gostaria de ver aqui. Sua participação é muito importante para nós.